Olá, bem-vindos ao Chá Teológico. Sou Rosivan Saldanha e hoje falaremos sobre um dos dilemas mais profundos do apóstolo Paulo, a luta espiritual de Paulo descrita em Romanos 7. Nesse vídeo, veremos o que Paulo quis dizer, como isso se aplica à nossa vida e por que essa passagem tem sido tão debatida ao longo da história. Então, prepare o seu chá e vamos juntos desvendar essa questão. Os versos para a reflexão de hoje estão em Romanos capítulo 7, do 15 ao 25, que diz o seguinte: Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Mas o que exatamente Paulo está dizendo aqui? Ele está falando de sua vida antes da conversão? Está se referindo à luta contínua do cristão? Ou será que está discutindo o papel da lei e sua incapacidade de nos salvar? Para entender o dilema espiritual de Paulo, precisamos começar pelo contexto. No início do capítulo 7, Paulo explica como a lei de Deus é boa e justa. No entanto, ao revelar o que é o pecado, a lei também expõe nossa incapacidade de viver de acordo com seus padrões. Paulo não está rejeitando a lei, mas mostrando que ela não pode nos salvar. É aqui que o dilema se intensifica. Paulo quer fazer o bem, ele deseja viver de acordo com a lei, mas percebe que dentro dele existe algo que o impede de alcançar essa meta. Essa carne, ou corpo de morte que ele menciona, é uma referência à natureza pecaminosa que todos herdamos. No coração deste capítulo, Paulo nos leva para dentro do seu próprio ser. Ele descreve uma batalha interna que é, na verdade, universal. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo reconhece, por mais que queira fazer o bem, há uma força dentro dele que o leva para o mal. Esse é o dilema do cristão, a coexistência do desejo de agradar a Deus e a presença contínua do pecado. Essa luta não é exclusiva de Paulo. Cada um de nós, em algum momento, já se viu fazendo algo que sabe que é errado, mesmo desejando fazer o certo. Paulo está descrevendo a realidade da condição humana, uma realidade que nos leva a um ponto de desesperança, mas também a necessidade de buscar algo além de nós mesmos. Agora vamos considerar algumas das principais interpretações sobre o dilema espiritual de Paulo. Existem três abordagens principais que os teólogos têm discutido ao longo dos séculos. A primeira interpretação sugere que Paulo está falando da experiência do cristão regenerado, ou seja, alguém que já foi salvo, mas que ainda luta contra o pecado. Essa visão afirma que, mesmo após a conversão, o cristão ainda enfrenta a presença do pecado na carne. O conflito descrito por Paulo seria a experiência contínua do crente, que, embora transformado por Cristo, ainda vive em um corpo sujeito ao pecado. Essa interpretação é encorajadora para muitos por reconhecer que a vida cristã é uma jornada de crescimento contínuo, onde a luta contra o pecado é uma parte constante, mas que nos leva a depender mais da graça de Deus. Outra interpretação propõe que Paulo está descrevendo sua vida antes da conversão. Nessa visão, Paulo estaria falando da luta de uma pessoa que conhece a lei de Deus, mas ainda não foi transformada pelo Espírito Santo. Essa pessoa deseja fazer o bem, mas não tem o poder para isso, porque ainda vive sob o domínio do pecado. Essa interpretação foca na impotência do homem sem Cristo, mostrando que sem a regeneração do Espírito Santo, estamos presos em um ciclo de fracasso moral e espiritual. A terceira abordagem vê o dilema de Paulo como uma discussão sobre a função da lei.
Paulo poderia estar usando sua própria experiência para ilustrar como a lei, embora boa, não consegue salvar ninguém. Nesse sentido, a lei serve para nos mostrar nossa necessidade de Cristo, o qual é o único que pode nos livrar dessa condição de desespero. A lei nos revela o problema, mas somente a graça nos oferece a solução. Apesar do desespero que Paulo expressa, ele não termina em derrota. Em Romanos 7,25 ele exclama: "Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor." A solução para o dilema espiritual de Paulo e para o nosso é encontrada em Jesus Cristo. É por meio dele que somos libertos do poder do pecado e recebemos o Espírito Santo, que nos capacita a viver uma nova vida, inclusive nos dar o poder para obedecer à lei de Deus. Paulo nos lembra que, apesar de nossa luta contínua contra o pecado, a vitória é garantida em Cristo. E no próximo capítulo, em Romanos 8, ele desenvolve essa vitória, mostrando como a vida no Espírito nos oferece a verdadeira liberdade. O dilema espiritual de Paulo em Romanos 7 é um espelho de nossa própria vida. Todos enfrentamos a batalha interna, mas Paulo nos assegura de que não estamos sozinhos. A solução não está em nossos próprios esforços, mas em Cristo, que nos livra e nos capacita a viver segundo o Espírito. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal Chá Teológico e compartilhar suas reflexões nos comentários. Até a próxima!